Boa noite, Ricardo. Oi, oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Opa, vamos lá. Eu tô tentando ver agora, ver onde é que eu coloco os slides. Aqui embaixo na sua tela vai ter um Aham. apresentar agora. Apresentar agora? Isso. Aí Certo. você clica aí e vai abrir uma aba. E aí é só você clicar na tela e colocar para compartilhar Ah, tá. Aí coloca aqui a tela inteira e uma janela. a tela inteira. A tela inteira, tá. Isso. Peraí, vamos lá. E aí a gente vai ver, você vai parar de ver a gente e vai espelhar a sua tela, tá bom? Aí é só você abrir Tá, a apresentação do PowerPoint ou onde você estiver usando que vai espelhar pra gente. tá. Deixa eu ver aqui a tela inteira. Ok. Não é possível compartilhar sua tela. Ai, meu Deus, peraí. Você tá no Vamos ver. Google Chrome? Tô no Mozilla. Você tem o Google? Tenho. Deixa eu ver Eu aqui. acho que por ele é mais É mais fácil. fácil. Então, peraí. Porque Vou como é entrar uma, lá, um segundinho. tá bom. Como é uma plataforma do Google, costuma Deixa, às vezes dar um erro. Tá, vou entrar lá, um segundinho. Já apareceu pra gente, Ricardo, sua tela. A gente vai esperar só mais uns 5 minutinhos, tá bom? Para o pessoal terminar de entrar e a gente começa. E seu microfone tá mutado. A gente não tá te ouvindo. É só aqui na tela embaixo você clicar no microfone, que aí a gente vai passar a te ouvir. Foi agora? Foi, estamos te ouvindo. Beleza. É porque normalmente eu sempre uso o Zoom. Aí Uhum. esse realmente é a primeira vez que eu tô usando. Isso é bem legal e não tem limite de tempo, né? A gente consegue usar Ah, o Zoom ele tem até 40 minutos para gratuito. isso. Esse a gente consegue usar por tempo ilimitado. É bem Uhum, legal. tá ótimo. Sua apresentação sumiu. Não sei se você tirou. E não, eu nem sei. Se puder apresentar de novo, Deixa eu ver aqui. apareceu e agora sumiu. Ih, não tô. Não, eu tô meio enrolado aqui, mas vai dar certo.
Não, vai dar Não, certo. aqui eu não tô vendo nada, não. Tá Não. aparecendo o apresentar agora? Oi? Tá aparecendo o apresentar agora na tela? Apresentar agora tá. Isso. Aí tenta apresentar de novo. Apresentar agora. Tela inteira. Isso. Aí clica na tela e compartilhar. Clicar na tela. Compartilhar. Foi? Foi, tá apresentando. Só colocar em tela cheia. Você parou de ver a gente, mas a gente tá te vendo. Tá. Isso tá aparecendo pra vocês? Tá aparecendo. Tá. Se puder só Beleza, então. ocultar aqui embaixo, tá escrito ocultar, que vai sair essa barrinha. Tá ótimo. Uhum. Aí qualquer coisa é só vocês me avisarem que a gente começa. Tá bom, uns 2 minutinhos, só que o pessoal tá terminando de entrar, tá bom? Tá ótimo. Uhum. Vamos começar? Oi, vamos. Então, gente, sejam todos bem-vindos à nossa aula interna. Essa vai ser a primeira aula de uma sequência de um novo projeto do ensino, que serão as aulas instrumentais. Então, para começar, né, com o pé direito, a gente convidou o Dr. Ricardo, que vai ministrar uma aula sobre instrumentação cirúrgica e paramentação. Então, essa vai ser uma aula muito importante, porque a gente vai ver daqui para frente. Então, a gente vai ter várias aulas sobre pequenos procedimentos, que tivemos as aulas teóricas no primeiro semestre, e a gente vai complementar agora no segundo semestre com essas aulas instrumentais. E aí eu queria só dar alguns avisos. Pedir para quem entrou agora, enviar o nome completo no chat, que a gente vai contabilizar a presença por lá. E avisando também que é uma atividade obrigatória, né, uma atividade interna. E avisar que no final a gente vai enviar um formulário aqui no chat, que é opcional para vocês preencherem, que vai ser para aperfeiçoar um pouco o aprendizado. Então a gente colocou algumas imagens de alguns instrumentos, e aí tem as opções lá para vocês responderem, tá bem legal. O pessoal do ensino que fez, fizeram com bastante carinho. Então, quem quiser responder, não é obrigatório, fica à vontade, e é anônimo também, então não precisa colocar o nome. Vai ser legal para a gente treinar um pouquinho depois o conhecimento que a gente aprendeu na aula, tá bem? Então, eu vou apresentar aqui o Dr. Ricardo. Ele possui graduação em enfermagem pela Universidade Gama Filho, é coordenador e professor do curso de instrumentação cirúrgica, é instrumentador cirúrgico e professor de instrumentação da Pró-Reitoria e Extensão Universitária e Desportos da Universidade Severino Sombra, atua na Cruz Vermelha e agora é recém-formado em Medicina pela Universidade de Vassouras. Então, doutor Ricardo, a palavra agora é toda sua. E se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat que a gente vai fazer no final para eles, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, primeiramente queria agradecer, né,
assim, o convite, né, mais uma vez, de estar passando, né, um pouquinho, né, dessa aula para vocês. É uma aula, assim, bem básica, assim, bem, de uma certa forma, enxuta, né, para tentar mostrar para vocês um pouquinho, né, do que é o centro cirúrgico. Então, vamos lá. O centro cirúrgico, ele é dividido em 3 zonas, né, a zona de proteção, a zona limpa e a zona estéril asséptica. Muitos de vocês, às vezes, vão, né, na faculdade, vocês acabam não tendo muita, como é que eu vou dizer? Vocês acabam sendo jogados dentro do centro cirúrgico e não sabem, às vezes, a dinâmica do que é estar dentro do centro cirúrgico. Por isso que, assim, muitas faculdades, às vezes, acabam deixando colocam o centro cirúrgico, o CTI, como áreas, assim, bem restritas a alunos, né? O aluno não pode entrar se não tiver acompanhado e tal, porque realmente existem riscos, porque muitos né, do pessoal que entra, às vezes, não sabe a dinâmica de como funciona. Então, como é que a gente vai falar um pouquinho da estrutura, né, do centro cirúrgico e depois, no final, a parte dos instrumentos. Então, o que acontece? O centro cirúrgico, ele é dividido em 3 zonas, né? A zona de proteção, zona limpa e a zona estéril. A zona de proteção, ela é aquela zona que é a porta de entrada do centro cirúrgico, né? É aquela que tem tanto a porta de entrada para pacientes, quanto a porta de entrada de profissionais. Então, tem o paciente que está na maca, que está entrando dentro do centro cirúrgico. Opa, peraí, que paciente é esse? Veio da onde? Ah, veio da ginecologia, veio sei lá, da cirurgia plástica, veio da cirurgia geral. Então, mas ele não está para operar hoje não, ele vai operar amanhã. O anestesista não liberou ainda a sala. Então, é uma forma de bloquear a entrada desse paciente. E, ao mesmo tempo, o vestiário, né, que é no caso, a entrada dos profissionais, que antes de você entrar, você precisa pegar sua roupa, né, seu pijama cirúrgico, para poder entrar. E aí, realmente, você está entrando por quem? Você está sendo acompanhado por quem? Se você não estiver acompanhado, você não pode entrar dentro do centro cirúrgico. Se você entrar no centro cirúrgico, você tem que estar paramentado com seu pijama. Então, tem essa proteção. O que acontece? Muitos vestiários possuem esses caninhos, né, que vocês, com certeza vocês vão ver, e nem sempre esses escaninhos estão sendo ocupados por profissionais que trabalham dentro do centro cirúrgico. Às vezes o cara está trabalhando lá na emergência, mas colocaram o escaninho dele lá no centro cirúrgico. Aí ele vai lá no centro cirúrgico, no vestiário, troca de roupa e vai lá para a emergência, vai lá para a hemodinâmica. Então é uma área meio que mista, né? Ela deveria ser de escaninhos somente para profissionais do centro cirúrgico, mas infelizmente não é assim que acontece. E aí a gente entra dentro do vestiário, troca de roupa e, né, coloca nosso pijama, né? Eu gosto de falar assim, é o pijama do Grey's Anatomy, né? Colocamos o pijama. Gorro, máscara e propé também são obrigatórios. Na verdade, a máscara, ela acaba sendo obrigatória somente dentro da sala de cirurgia. Na verdade, bom, se bem que agora com o Covid não, né? Mas antigamente a gente entrava com a máscara somente na sala de cirurgia. Mas agora com o Covid a gente usa a máscara 24 horas por dia, né? Só quando tá dormindo. Então, e o propé, que é como se fosse uma touca pro pé. Beleza, e aí a gente entra dentro da zona limpa, que seria o corredor do centro cirúrgico, né? E aí, aqui, automaticamente já está com o seu pijama, né, do Grey's Anatomy, sua touca, sua máscara e o seu propé. Você tá de luva? Não, você não tá de luva, nem estéreo e nem a de procedimento. E depois nós temos a zona estéreo asséptica, que é aí que acaba meio que morando o perigo do centro cirúrgico. Porque essa zona, ela é uma zona estéreo, ou seja, ela, de uma certa forma, dentro dessa zona, você encontra 2 zonas, de uma certa forma. Você encontra uma zona limpa e uma zona estéreo. A zona estéreo, você só pode mexer, manusear, se você está devidamente paramentado. Paramentado com o quê? Com o avental cirúrgico, que ele é estéreo, e a luva cirúrgica estéreo. E aí você está automaticamente apto a trabalhar com os materiais estéreis. Se você não está com a luva estéreo
e com o seu pijama, o seu capote, né, o seu avental cirúrgico estéreo, você não está apto a tocar em ambientes estéreis. Então você pode, por exemplo, tocar em certas coisas e em outras não. Então, por exemplo, dentro da sala de cirurgia, você vai encontrar, por exemplo, um organizador, por exemplo, de plástico. Tem muito nos hospitais que tem ali gaze, compressa, seringa, agulha, bisturi, que mais? Lâminas e tal. Você pode abrir esse organizador de plástico? Depende. Se você está com a sua luva estéreo, seu capote estéreo, você pode abrir lá? Não, você não pode encostar nesse organizador. Agora, se você está com seu pijama cirúrgico, você está sem luva, você pode tocar sim, porque na verdade aquilo ali está contaminado, né? Todo mundo mexe ali, você não é um local estéreo, né? Então, às vezes o pessoal assim, fica aqui e não encosta em lugar nenhum. Beleza, porque se você encostar em algum lugar que seja estéreo, você contaminou a mesa cirúrgica, você contaminou os instrumentais, e aí o povo tem vontade de zunir pela janela quem acaba fazendo uma coisa dessas. Então, às vezes, pelo duvidoso, não encosta em lugar nenhum, né? Beleza, então aqui a gente tem uma sala de cirurgia e tal. Beleza. Aqui eu coloquei uma imagem de uma disposição de uma equipe cirúrgica. Então, na verdade, você tem o anestesista, né, com o paciente, você tem o cirurgião desse lado, o auxiliar na frente dele e o instrumentador cirúrgico sempre de frente pro cirurgião principal. Quando você faz residência, você está na residência como cirurgião. Quem é auxiliar é o seu staff. Então ele vai ficar te ensinando o que você tem que fazer, mas o cirurgião é você. Tá? Normalmente isso acontece. Aí, salvo exceções, às vezes tem staff que gosta de ficar no lugar dele e tal, mas isso aí varia muito de acordo com cada rotina. Né? Você tem instrumentação cirúrgica aqui e você tem a circulante de sala que vai literalmente circular a sala. Então, durante o procedimento cirúrgico, olha, acabou compressa, o que eu vou fazer? A instrumentação vai pedir para a circulante de sala, olha, abre mais compressa para mim, porque o instrumentador não pode ir lá no organizador, abrir a gaveta e pegar, porque ele está estéreo, ele está com as luvas estéreis junto com toda a equipe. Né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pedir para a circulante de sala ir lá no almoxerifado pegar fio, ou lá no estoque para pegar compressa, ou olha, eu estou precisando de uma caixa de cirurgia geral grande, porque essa pequena não está dando certo. Ela vai lá, vai pegar lá no estoque, entendeu? Para poder chegar e fazer no caso, buscar os materiais necessários. Beleza, isso aqui é uma lapa, né? A lapa, ela é um emaranhado de panos. São os campos cirúrgicos que vão, são estéreis, né? Que vão estar ali para você, o instrumentador, no caso, e a equipe montarem os campos cirúrgicos. Então, o que acontece? Dentro desse campo, aí depende muito também do hospital. Dentro desse emaranhado de panos tem dois campos grandes, um campo grande, dois campos médios e 4 campos pequenos. Né? Isso depende muito de serviço. Tem serviço que coloca também 2 capotes, 4 capotes, 3 capotes, capotes são os aventais, né, cirúrgicos, dentro desse bolo, né, que está aí. E aí o que acontece? Ele aqui, ele está contaminado. Essa parte externa dele aqui está contaminada. Mas se você começar a abrir ele, dentro dele está estéreo. Então, quando se inicia a cirurgia, você vai abrir esses campos, né, de uma forma que você não encoste no que está dentro, você encosta no que está fora. Então, beleza, é assim que funciona, porque o que está dentro, você só pode encostar no que está dentro se você está com a luva estéreo e o pijama, né, o capote. Beleza, esse aqui é um centro de material de esterilização, né, lá no Miguel Couto, são 4, né, no total. Hoje em dia eu não sei quantos estão funcionando e quantos estão quebrados, tá? Mas são 2 aqui, 2 autoclaves de um lado, 2 autoclaves do outro, tá? Então, para poder fazer a esterilização. E aí o que acontece? Quem é que abre
primeiro, quem é que pega primeiro esse instrumental é um instrumentador cirúrgico. Então, o que acontece? A responsabilidade está mais para ele. Na verdade, está para a equipe inteira, principalmente o cirurgião, que é responsável pela equipe toda, né? Mas o instrumentador ele vai ser o primeiro a abrir essa caixa, né? E quando ele abre essa caixa, ele vai ter os instrumentais dentro dessa caixa. Existem caixas de diversos tamanhos, caixas pequenas, caixas médias, caixas grandes, caixas gigantes. Então, tudo varia de acordo com o procedimento cirúrgico. Beleza. A caixa, normalmente, ela se utiliza-se o papel crepado para poder envolver ela, né? Como se fosse um papel crespo, só que bem mais duro, né? Vendido nas papelarias, né? Então, tipo como se fosse um papel crepom, né? Mas ele é bem mais duro. Então, se envolve, né, a caixa e se lacra ela, se fecha com essas fitas. Essa fita se chama fita zebrada. Ela é uma fita chamada também de fita indicadora teste. Essa fita, ela é como se fosse uma fita crepe, só que ela tem essas zebras, né, brancas aqui, para poder sinalizar que esse material está pronto para ir para o autoclave. Beleza. A partir do momento aqui a fita, né? E a partir do momento que ele vai para o autoclave, ele volta zebrado. Então, essa fita aqui, zebrada, significa que o material foi para esterilização e já voltou. Ah, significa que esse material está estéril? Não. Significa que ela foi para o autoclave e sofreu esterilização. Agora, se ele está estéril ou não, são outros 500. Existem vários problemas de autoclave que o material acaba não sendo esterilizado de forma correta, e aí o material fica contaminado, não pode ser usado na cirurgia. E aí o instrumentador cirúrgico precisa ver isso antes de colocar a caixa na mesa, né, os instrumentais. Então, beleza, a gente tem aqui a fita zebrada virgem, que é aqui de cima, e a fita zebrada informando que a caixa foi para esterilização. Aqui de novo. E aqui o integrador, essa fitinha aqui, ela é que vai é obrigado, né, se colocar uma fita dessas dentro da caixa cirúrgica, essa fita se coloca dentro, no meio dos instrumentais, porque ela é que vai dizer se o material está estéril ou não. Essa fita, porque muitas das vezes a fita zebrada está zebrada, significa que ela foi para o autoclave, mas esse integrador não está virado. Ou seja, significa que o material está contaminado. E se a pessoa encostou nesse material, automaticamente ela se contaminou, ela tem que trocar de luva, e dependendo, se ela encostou o material no capote, ela troca o capote também, faz a escovação toda de novo. Então aqui existem vários integradores no mercado, tem que saber como é que ele funciona. Uns precisa ter a queimadura, né, dessa fita aqui até aqui, depois daqui já significa que está livre, foi esterilizada. Essa aqui também, tem várias no mercado. Então a gente tem, essa aqui, por exemplo, é rosa, essa aqui vejo bastante, essa e essa aqui. A rosa que se ficar verde, que se ficar toda rosa está esterilizada, não, desculpe, se ficar verde está toda esterilizada, e a rosa não, a rosa ela está virgem. E essa aqui é a bolinha amarela, que ela tem que virar preta aqui. Se ela ficar preta aqui, também o material está estéril. E aqui também a gente tem a escovinha de clorexidine, tá, usada para antisepsia das mãos. Aqui também, né? E aí o que acontece? Vale ressaltar que muitas pessoas não sabem se escovar. Tem gente que trabalha 10 anos no centro cirúrgico e não sabe se escovar. É uma coisa impressionante. Então o que acontece? Existem duas, como é que eu vou dizer? Duas partes dessa escova. Ela tem a esponja de um lado e a escova do outro. Então ela tem a esponja de um lado e a escova do outro. A esponja, ela serve para espalhar a solução, clorexidine, já teve também Povidine e tal. Aí depende muito da solução, tá? Mas normalmente é clorexidina. E aí o que acontece? Você primeiro usa a esponja para espalhar nos seus dois braços, tá, a clorexidina. E depois você pega a escova para se escovar. Você não se escova com a esponja, você se escova com a escova, por isso chama escovação.
com a escova. Então, é com a escova que você vai escovar as suas mãos. Beleza, como é que começa normalmente a escovação das mãos? Com a parte mais suja. Qual é a parte mais suja? Debaixo das unhas. Então você começa com as unhas e a região subungueal, entre os dedos, palma da mão, dorso da mão e o antebraço. Então é sempre da forma distal para a forma proximal. Você nunca vai escovar do cotovelo para o dedo, você vai escovar sempre do dedo para o cotovelo. Beleza. Então aqui começa a se escovar da mão para o antebraço, nunca do antebraço para a mão. Sempre distal para proximal. Tá? Então, e sempre com a mão para cima. Você não pode botar a mão para baixo, porque se você botar a mão para baixo, o sabão que está no seu cotovelo volta para a mão. E na verdade é o contrário. O sabão e a água da sua mão tem que escorrer para o cotovelo, nunca o contrário. Aqui eu tenho um videozinho de uma aluna fazendo a escovação, primeiro as unhas, depois os dedos, entre os dedos no caso, sempre da parte distal, da ponta do dedo, para a parte proximal. E outra coisa, isso acontece muito, ela gravou esse vídeo aqui só como demonstração. Se você for ver a aba da máscara, né, ela não tá de máscara aqui, ela tá sem máscara, porque isso foi gravado antes da pandemia, né? Mas ela tá, isso aqui, ela tá sem máscara. Quando se escova as mãos, você tem que estar de máscara. Já aconteceu muitas vezes de cirurgião, às vezes em cirurgia de emergência, ele entrar para se escovar rápido e se esquece de botar máscara. Tem que voltar e se escovar tudo de novo. Pelo menos deveria, né? Palma da mão, dorso da mão, e antebraço. Então é sempre segmentado também. Ah, eu posso escovar a mão junto com o antebraço? Não, você primeiro tem que acabar a sua mão para depois passar para o antebraço. E terminar um braço, uma mão. Né? O lado direito, depois o lado esquerdo, ou primeiro o lado esquerdo, depois o lado direito, mas é sempre termina um para poder começar o outro. Beleza. Então aqui a gente tem a mesa secundária. O que seria a mesa secundária? É a mesa onde tem os capotes, os aventais cirúrgicos, as compressas e os campos. Ah, o que é esse azulzinho aqui? Isso aqui se chama oleado. Oleado é como se fosse um campo de plástico, onde ele é... Como é que eu vou dizer? Ele é... Ai, gente, esqueci o termo. É quando se... É como se fosse um isolante. Então, embaixo do campo cirúrgico de pano, entra ele primeiro, porque ele vai proteger o inox da mesa com o campo cirúrgico de pano. Porque se você molhar o pano vai ficar molhado, vai molhar a mesa de inox, vai contaminar a mesa. Então, na verdade, ele é um isolante, né? Ele, na verdade, ele vai isolar. Como ele é de plástico, vai molhar a mesa com soro fisiológico, por exemplo, ou sangue, e esse molhado não vai passar para a mesa, tá? Ele vai ficar no oleado. E aqui a gente tem também uma luva também aqui em cima. Aqui um cirurgião vestindo capote, a circulante de sala atrás, tá? A parte de trás do capote é contaminada, a parte da frente não, porque ela vai encostar na parte de trás para poder amarrar. Então, toda a parte de trás de quem está usando o capote é considerado contaminado. Então, você pode ficar de costas para a parede? Pode. Você pode ficar de costas para a parede, não tem problema. A parede é contaminada, suas costas também. Você pode ficar de costas para a mesa cirúrgica? De jeito nenhum, porque a mesa cirúrgica ela é estéril e as suas costas são contaminadas. Então, você tem que estar sempre de frente para a mesa cirúrgica ou para os instrumentais e tal, nunca de costas. Tá vendo? Então toda essa parte aqui, ela tá sem luva. Então ela amarrou a parte de trás dele, ou seja, toda a parte de trás do capote está contaminada. E agora ela abre a luva de uma forma que ela não encoste na embalagem interna da luva, porque só quem pode encostar a embalagem interna da luva é o cirurgião que ele já se escovou com clorexidina. E aí ele está apto a pegar aquela embalagem interna e calçar as luvas.
E aí ele calça as luvas. Beleza. Primeira coisa que a instrumentação normalmente precisa fazer é preparar a antisepsia para o paciente, porque a primeira coisa que o cirurgião ou que o residente vai pedir para ele, o auxiliar vai pedir para ele, é a antisepsia para ele fazer a antisepsia do paciente. Tá? Então, normalmente a gente faz uns triângulos de gaze, né, com clorexidina alcoólica ou clorexidina desgermante. Tem gente que usa álcool, aí depende muito do serviço. Isso aqui é uma pinça chamada pinça Forester, ela é uma pinça ginecológica, só que ela, por ser longa, né, ela acabou meio que sendo usada como antisepsia. Então ela virou uma pinça padrão para antisepsia, né, mas não é exigido, né? A antisepsia pode ser feita com qualquer pinça, mas essa aqui meio que ficou estipulada como uma pinça de antisepsia, pinça Forester. Aqui eu tenho um vídeo, só que ela é um pouquinho longa. Eu vou tentar ver se eu consigo passar ela, não vou conseguir. Se vocês quiserem, depois eu passo esse vídeo pelo WhatsApp da Lara e ela passa para vocês. Tá? Ele tem mais ou menos acho que uns 15 minutos. Tá? Da escovação do paciente, da preparação e depois da colocação dos campos. Calçar a luva, montar, se paramentar, né? Aí depois, se der tempo, a gente passa no final, então, para vocês verem. Vamos lá. Aí agora a gente falou das salas cirúrgicas, das zonas, né? Zona de proteção, zona limpa e zona estéril. E agora a gente vai falar dos artigos, que são o quê? Os materiais que são usados dentro do centro cirúrgico. Então a gente tem os artigos críticos, semicríticos e não críticos. O que são os artigos críticos? São aqueles instrumentos que vão estar em contato com o sistema vascular do paciente, ou seja, a cirurgia em si. Abriu, é cirúrgico, o sistema vascular está aberto. Então, os artigos críticos precisam ser esterilizados. Não existe colocar material na mesa que não seja esterilizado. Então, todos eles precisam ser esterilizados. Os artigos semicríticos, eles, na verdade, entram em contato com mucosa íntegra. Ou seja, um espéculo vaginal, por exemplo, que vai ser usado no ambulatório, ele não necessariamente precisa ser crítico. Ele é um semicrítico, ele precisa sofrer uma desinfecção de médio nível, de alto nível, não tem problema. Por quê? Porque ele vai estar entrando no canal vaginal, que é um local íntegro. Tá? Se tiver um trauma, não. Aí esse sistema vascular ele passa a ser crítico. Mas, num procedimento de rotina, é um artigo semicrítico. E nós temos artigos não críticos, que são aqueles que o termômetro, o oxímetro, que basta uma limpeza, né, ele já está apto a ser usado. Beleza, então a gente tem os artigos críticos, são os campos cirúrgicos, fios de sutura, gaze, compressa, que vai ser usado na cirurgia, né, os semicríticos, o endoscópio, né, a traqueia, né, o sistema de ventilação, de oxigenação, o espéculo vaginal usado, no caso, em ambulatório. Se o espéculo vaginal for usado na cirurgia, ele já passa a ser estéril, então ele entra no crítico. E aí os não críticos são oxímetro, comadre, patinho, termômetro, né? Beleza. E aí nós temos os fios cirúrgicos. Vamos lá. Nossa, tem uma cigarra cantando na minha casa. Eu vou fechar a janela, porque senão vai atrapalhar. Um segundo. Vamos lá. Então nós temos os fios cirúrgicos. Os fios cirúrgicos, eles têm 3 características, né? Ele pode ser natural ou sintético, ou seja, ele vem de origem natural ou ele é sintético, fabricado, né, no caso, em empresas, né? Pode ser monofilamentados ou multifilamentados, ou seja, o que é o monofilamentado? É um fio de cabelo. O que é o multifilamentado? É a trança do cabelo, né? Você vai pegar vários cabelos e vai fazer uma trança com eles. E podem ser absorvíveis pelo nosso organismo ou inabsorvíveis, ou seja, vai ficar para o resto da vida no paciente. Então, o que acontece? Um fio pode ser natural,
multifilamentado e absorvível, por exemplo. Ou ele pode ser natural, monofilamentado e inabsorvível. Ou ele pode ser sintético, monofilamentado, absorvível. Tanto faz, né? Ele vai ter essas 3 características. Bom, em relação à grossura do fio, quanto mais número ele tiver, mais fino ele é, que nem o gelco, né? Então, por exemplo, o fio 2,0 é mais grosso que o fio 5,0. O fio 10,0 é um fio usado para cirurgias de oftalmologia, né? Então, é um fio extremamente fino que você só consegue olhar com lente, né? Então, são tamanhos de fios. Beleza. Aqui nós temos a agulha. A agulha, ela possui diversas características: o comprimento, a ponta, o corpo da agulha, o raio. Existem, por exemplo, um fio 2,0, mas ele pode ser usado com uma agulha de um jeito ou uma agulha de outro. Então, de uma certa forma, muitos cirurgiões, às vezes, solicitam também o tipo de agulha. Beleza, nós temos aqui algumas agulhas, né? 6 agulhas. Na verdade, 3 é que vocês mais veem: reverso cortante, reverso convencional e a cilíndrica. A cilíndrica ela é uma agulha pouco traumática, tá? A cortante convencional, o próprio nome já diz que ela é cortante, né? E a reverso cortante também é cortante. E aí, se vocês forem ver, ela também é traumática. Se vocês forem ver, no envelope, vocês vão ver o triângulo para baixo. O triângulo para baixo significa que ela é reverso cortante. O triângulo para cima significa que ela é convencional. E a bolinha significa que ela é cilíndrica, tá? Essas aqui vocês não vão ver. E aqui nós temos 4 formatos de agulha: 1/4, 3/8, 1/2 e 5/8. Então, dependendo da cirurgia, o cirurgião pode pedir, por exemplo, 1/4 de círculo, mas é usado para microcirurgia oftálmica e oftalmo. A que mais vocês vão ver é de 1/2. É que mais se usa. Beleza. Então aqui vocês veem 2 tipos de agulha: a agulha reverso cortante em cima e a agulha cilíndrica embaixo, tá? Então vocês veem nitidamente a diferença entre uma e outra. E aqui, quando vocês forem pegar um envelope, né, um fio, vocês vão ver tudo que vocês precisam nesse envelope. Então, por exemplo, vocês vão ver que o nome desse fio se chama Etibond. É um fio inabsorvível, tá? Ele é feito de poliéster verde, então o fio é da cor verde. Trançado, ou seja, ele é multifilamentado, tá? BP93T é o código da Eticon, que no caso é uma das fabricantes do fio. Cardiovascular é o para que ele usa, mas significa que só serve para cardiovascular? Não, ele pode ser usado para ortopedia também, pode ser usado para várias coisas. Então não, isso aqui é só um exemplo, né, no caso, que eles colocam que a cardio gosta muito desse fio. Ele é um fio 2,0, então ele tem uma grossura 2,0. Ele tem um comprimento de 75 centímetros, então o fio tem um comprimento de 75 centímetros, tá? 2SH1 é o código da agulha. Esse aqui é o código do fio. E esse aqui é o código da agulha. É um fio biagulhado. O que significa? Ele tem 2 agulhas. Ele tem uma agulha numa ponta e outra agulha na outra. A cirurgia cardíaca e vascular gostam muito desse tipo de fio, que tem uma agulha de um lado e uma agulha do outro. 1/2. O que é 1/2? Ele tem 1/2 de raio. Então, ele tem essa agulha aqui é de 1/2. Triângulo para baixo significa o quê? Reverso cortante. E o raio dela, no caso, o diâmetro dela é de 2 centímetros. Beleza. Aqui é o lote, a esterilização e a validade dele. E a caixa inteira dele vem com 24 unidades de fio. Não é um envelope. A caixa vem com 24 envelopes e cada envelope vem um fio. Beleza. Nós temos também, além do fio agulhado, nós temos o fio não agulhado, que é o fio chamado Sutupac, ou fio não agulhado, né? O fio solto, né? O que alguns chamam também. Que é só o fio, é como se fosse um fio de costura mesmo, que você compra no armarinho e tal, e ela tem ali, normalmente um envelope desse vem com 10, 12 fios, tá? Normalmente usa-se para ligaduras de vaso,
Aí depende muito. Esse aqui é um algodão 0, tem algodão 2.0, algodão 3.0, tem linho, tem vários outros tipos de fio. Então ele fica assim na mesa cirúrgica. E aí quando o cirurgião pede, me dá um fio solto, o instrumentador vai lá, pega um fio desse aqui e dá para ele. Aqui também. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos instrumentais, tá? A gente sabe que o instrumental, ele, na verdade, o procedimento cirúrgico, ele é dividido em 4 tempos cirúrgicos: diérese, hemostasia, exérese e síntese, né? Então, o que acontece? O que é a diérese? É a abertura de um plano, ou seja, são objetos cortantes. A hemostasia para conter o sangramento, então são pinças hemostáticas para conter sangramento. A exérese é o procedimento cirúrgico em si, então na verdade depende muito de cada cirurgia. Uma apendicite, a exérese é a retirada do apêndice. Que mais? Sei lá, uma gastrectomia, a exérese é a retirada parcial do estômago. Então vai depender muito de acordo com o procedimento cirúrgico. Nós temos então vamos lá. Então nós temos o bisturi. O bisturi, vocês vão ver muito, né? Praticamente, nós temos os 2 cabos principais: o cabo 3 e o cabo 4. Qual é a diferença do cabo 3 com o cabo 4? É o tamanho? Não é o tamanho. Se vocês forem ver, eles são praticamente do mesmo tamanho. A única diferença dele é que a cabecinha do 3 é menor do que a cabecinha do 4. E isso faz toda a diferença, porque tem lâmina que só vai entrar no cabo 3 e tem lâmina que só vai entrar no cabo 4. É só isso? É só isso. Muitas das vezes tem um número embaixo escrito, mas muitas das vezes não tem também. Então você tem que ver que a cabecinha menor é o cabo 3 e a cabecinha maior é o cabo 4. Beleza. Aqui nós temos... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Tá. Nós temos algumas lâminas. Essa aqui é uma lâmina que eu não consigo ver aqui, se não me engano. É a família dos 20. Eu sempre gosto de falar de família dos 20, porque a lâmina 20, 21, 22, 23, 24, elas são praticamente a mesma coisa. A diferença delas é ridícula, né? É muito, muito sutil. Então a família dos 20 é basicamente assim. Essa aqui é a lâmina 11, muito usada em cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, cirurgia plástica, neuro. Essa aqui é a lâmina 12, muito usada em bucomaxilo e dentistas também, odonto gosta muito dessa lâmina. E nós temos a lâmina 15. Então, normalmente, o que acontece? O cabo 3, eles servem para lâminas 10 a lâmina 17. Então, o cabo 3 serve para a lâmina 10 a lâmina 17. E o cabo 4 serve para a lâmina 18 até a 60. Então, não adianta você chegar e querer colocar a lâmina 15 no cabo 4, porque não vai entrar. Você vai quebrar a lâmina. E no cabo 3 a mesma coisa. Não adianta você pegar a família dos 20, a lâmina 20, 21, 22, e querer botar no cabo 3, que não vai entrar também. Então, a família dos 20 entra no cabo 4 e o cabo 3 da lâmina 10 à lâmina 17. Então, lâmina 15 cabe aonde? No cabo 3. Lâmina 12, no cabo 3. Lâmina 11, no cabo 3. Lâmina 20, no cabo 4. Beleza. Nós temos o bisturi elétrico. Tá? O bisturi elétrico ele tem 2 características. Ele pode tanto cortar quanto coagular. Então, nós temos 2 botõezinhos. Ele é ligado numa central. Tá? E ele tem 2 botõezinhos. Sempre o botãozinho mais próximo da lâmina é o corte. O botãozinho acima é o de coagulação. Então, esse aqui, ele é branco com os botõezinhos amarelo e azul. Tem bisturi azul com um botãozinho branco e outro vermelho. Não interessa, ele pode ser de qualquer cor. Sempre o botão mais próximo da lâmina é o de corte. E o botão mais para cima é o de coagulação. Beleza, essa aqui é a fonte do bisturi. Então, lá atrás, a gente viu que o botão amarelo é para corte. Então, na central, nós temos a janela amarela. O que significa na janela amarela? A quantidade de energia elétrica que vai passar no bisturi para poder cortar. E o botão vermelho, o botão azul, a janelinha azul, que é a quantidade de energia elétrica que vai coagular. Então, 300 e 120. Aí isso o cirurgião vai mexer de acordo com o seu gosto, porque tem
Tem, por exemplo, tecidos que requer uma maior carga e outras uma menor carga. Por exemplo, um tecido subcutâneo é melhor uma menor carga, né? Já um tecido muscular já precisa de uma carga maior. Então, isso depende muito. Todo o paciente ele precisa estar com a placa neutra do bisturi elétrico, porque é onde vai ser aterrado o choque que o paciente está levando. Se o paciente não tiver essa placa, ele vai ficar levando choque a cirurgia inteira. É horrível, né? Então ele é como se fosse um aterramento do circuito. Então nós temos aqui o cirurgião, ele vai dar o choque, o fio vai sair do circuito, vai entrar no bisturi, vai dar o choque no paciente, o choque vai passear pelo paciente até encontrar a placa, vai encontrar a placa neutra do bisturi e vai voltar para o circuito. Então é um circuito fechado, ou seja, o paciente não leva choque. Não se faz isso aqui com as pinças e com os fios, porque você machuca o fio e aí acaba prejudicando, inclusive quebrando, né, o bisturi. Né, normalmente se faz o que? Um abraço, né, com o tecido. Quando o paciente for, né, obviamente, ter a cirurgia, ele não pode estar encostado em objetos metálicos, senão ele leva choque, porque vai ser um outro aterramento, né, então ele tem que ser protegido em qualquer local metálico. Então, né, objetos metálicos queimam. Implantes metálicos também. Então, a placa do bisturi, a placa neutra, ela não pode ficar em local que tenha próteses. Então, ele tem que ficar, se numa perna tem uma prótese, vai colocar na outra perna, né? Então, vai sempre colocar a placa neutra do bisturi o mais próximo possível do procedimento cirúrgico e afastado de próteses metálicas. Uso de líquidos inflamáveis também não pode, né? Ele tem que estar seco, né, na pele do paciente, não pode deixar úmido, senão também dá problema, queima, né. Implantes ativos, né, no caso do ouvido, vai tirar, né, próteses, né, como é que se diz? Agora sai do ouvido, no caso, e no caso de marca-passo, a gente usa um ímã, tá? Que ele vai atrair a energia elétrica do bisturi. Então, toda a energia que for passar para o paciente vai direto para o ímã e acaba não queimando o marca-passo. É como se fosse um tijolo mesmo de ímã. Aqui nós temos duas mesas cirúrgicas. A mesa de Maio, que entra praticamente todos os instrumentais que normalmente se utilizam em todas as cirurgias, e a mesa auxiliar, que depende muito do procedimento cirúrgico, né? Se é uma vascular, se é uma neuro, se é uma ortopedia, aí entra a mesa específica. E aqui nós temos alguns materiais, alguns instrumentos que a gente vai falar. A gente tem as tesouras, a gente falou da parte de diérese, né, que é o bisturi elétrico, o bisturi frio, e agora as tesouras. As tesouras, essa daqui é chamada de tesoura Metzenbaum, tá? É considerada chamada tesoura do cirurgião. Então, não se usa essa tesoura para cortar fio, gaze, compressa, nada disso. Essa tesoura ela é usada para procedimentos cirúrgicos, para vísceras, para órgãos, para corte de tecido, né? Enfim, você não pode usar essa tesoura de forma alguma para cortar besteira, dreno, equipe de soro, esparadrapo, nada disso. Por quê? Porque você acaba prejudicando o corte dela e às vezes você vai ter que fazer um corte fino num tecido e ele não vai cortar nem manteiga. Então, você acaba prejudicando e a gente sabe que, principalmente o hospital público, não fica molando lâmina de tesouro o tempo todo. Então, eles vão fazer isso a cada 3 meses e olha lá. Então, a gente tem a tesoura de Maio. A tesoura de Maio ela é uma tesoura mais robusta. Ela é diferente da tesoura Metzenbaum. A tesoura Metzenbaum ela é caracterizada como de 1/3 de corte, 2/3 de cabo. Então o cabo dela é maior do que a ponta, do que o corte. Então é 1/3 de corte com 2/3 de cabo. Já a tesoura de Maio ela é uma tesoura mais robusta, ela é praticamente metade metade, né? Ela pode ser ponte aguda, mista ou romba. Aí depende muito do gosto de quem está operando. Essa daí serve para gaze, compressa, equipe de soro, dreno, tesoura de rotina, é uma tesoura forte. A gente tem a rugina, ou descolador de periósteo, ela serve para descolar, né, o periósteo do osso, normalmente usado em cirurgias ortopédicas, cirurgias vasculares, onde tem amputação, neurocirurgia também, para descolar a calota craniana, né,
periósteo. A gente tem a goiva, que é como se fosse um alicate, mas não é. A goiva, ela é como se fosse duas boquinhas para comer o osso. Então, na verdade, ela corta irregularidades ósseas. Então, ela serve para ortopedia, para neuro, para bucomaxilo também. A gente tem, agora, aí a gente falou da parte de hemostasia, de diérese. Agora a gente passa para materiais de hemostasia. Então, a gente tem a Kelly, que é praticamente a carro-chefe, né, a principal pinça hemostática que existe. Vocês vão escutar, quem for fazer cirurgia, vocês vão escutar pro resto da vida a pinça Kelly. A pinça Kelly é uma pinça hemostática que a ranhura dela vai até a metade. Então, a pinça Kelly, ela vai até a metade. Nós temos a pinça Criley, que é igualzinha a Kelly, sem tirar nem pôr. Só que a ranhura dela vai até o final. Então, a Kelly vai até a metade e a Criley vai até o final. Ah, é só isso de diferença? É só isso de diferença. E nós temos a Halsted, ou mosquito, e ela ainda tem o nome de reparo. Então, o que acontece? Ela já é uma pinça menorzinha, mais delicada, né? Ela serve para todas as cirurgias também, mas ela é muito usada em cirurgia plástica, cirurgias mais delicadas. Então, muitos cirurgiões nunca vão chamar ela de Halsted. Muito difícil. A maioria chama, me dá um mosquitinho, ou me dá um reparo. O que acontece? O mosquito, ele é a Halsted curva. E o reparo é a Halsted reta. Então, se o cirurgião for pedir, me dá um reparo, ele está pedindo a Halsted reta. Se ele está pedindo uma mosquito, ele está pedindo a Halsted curva. Então, isso deveria ser assim. Mas tem muitos que não sabem, então acaba confundindo, né? Reparo com mosquito, e cada um dá o que achar que tem que dar. Mas o certo é esse: o mosquito é curva e a reta é o reparo. A gente tem também a Mixter. A Mixter, ela é uma Kelly, só que ela tem uma curvatura mais insinuante. Ela é praticamente um ângulo de 90 graus. Ela serve também para todas as cirurgias. O apelido dela é maluquinha, né? Muitos cirurgiões da época antiga chamam ela de maluquinha. E ela também é chamada de passa-fio, porque ela vai passar o fio por trás, por baixo de um vaso. Como ela tem um ângulo de 90 graus, ela acaba passando de um lado para o outro com mais facilidade. Beleza, nós temos a Rochester, que é uma pinça forte, né, para apreensão de tecidos grossos. Ela lembra muito a Criley, tá? Que a ranhura dela vai até o final, mas ela é muito maior. Ela serve para cirurgia geral, tá? Também já vi também cirurgias ginecológicas e tal. Beleza, nós temos a Kosher. Aí agora a gente está passando, todas essas pinças que a gente viu eram pinças hemostáticas atraumáticas, ou seja, elas não traumatizam o tecido. A Kosher, ela é uma pinça traumática, hemostática traumática e preensão. Então, na verdade, essa pinça ela foi criada por Theodor Kosher como uma finalidade de preensão, de hemostasia, só que ela traumatiza tanto o tecido. Por quê? Porque ela tem 2 dentinhos na ponta. Então ela traumatiza mesmo, ela machuca o tecido. Então ela passou mais a ser usada como preensão do que como hemostasia. Então é uma pinça que pode servir para as duas coisas. Nós temos a pinça Alice. A pinça Alice é como se fosse uma boquinha na ponta. Aí eu gosto até de fazer uma associação. Não sei se vocês viram o filme Alien, o Oitavo Passageiro, né? A boquinha do Alien é a boquinha da Alice. Então ela é uma pinça de preensão traumática. Ela vai traumatizar, ela vai machucar o tecido, ela prende mesmo, né? Então a boquinha do Alien é a boquinha da Alice. Beleza. Nós temos a Babcock também. A Babcock é uma pinça de preensão, né? Agora a gente está passando para pinça de preensão. A Babcock ela é uma pinça para cirurgia geral. O pessoal da urologia também gosta dela e tal. Mas ela é uma pinça muito usada na geral, principalmente para apendicectomias, porque ela serve para justamente pegar o apêndice nesse vazado aqui dela. O clamp intestinal é um clamp, né, como o próprio nome diz, é um clamp intestinal para poder clampear alças intestinais. Normalmente são utilizados em pares, porque o cirurgião vai clampear de um lado, vai clampear do outro e vai mexer na parte do meio, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele está clampeando de um lado e clampeando do outro e vai evitar que fezes
se extravasem na cavidade abdominal. Então, normalmente se utiliza-se sempre em pares, podem ser retas ou curvas. E a gente passa para o material de síntese, né, que é o material de sutura. A gente tem um porta-agulha, tem diversos porta-agulhas, se não me engano eu coloquei 2 aqui. É o porta-agulha de Mayo-Egar. Qual é a diferença do porta-agulha para aquelas pinças hemostáticas lá atrás? É a ranhura da boca dela. A ranhura da Kelly é uma ranhura horizontal. Ela é, como é que eu vou dizer? Ela é homogênea, vamos dizer assim. Ela tem uma ranhura só. Já o porta-agulha, ele tem uma ranhura trançada. Ela vai tanto de um lado quanto do outro. Por quê? Para segurar a agulha. E esse vazado aqui, né, ele serve justamente para o fundo da agulha descansar nela. Então ela fica duplamente segura quando se for fazer uma sutura. Tanto na ranhura quanto nesse descanso que ela tem no meio. E a gente tem o porta-agulha de Mathieu, né, que ele parece um alicate, tá? É muito usado para cirurgias de odonto e cirurgias de bucomaxilo, né? Já vi usarem também na parte de ortopedia, desculpe, de cardíaca, mas existem diversos tamanhos também. E a gente passa para os afastadores, né? A gente tem 2 tipos de afastadores. A gente tem os afastadores dinâmicos, são aqueles que alguém tem que ficar segurando. E a gente tem os afastadores estáticos, são aqueles que a gente coloca na cavidade e ele vai ficar ali na cavidade até que alguém tire ele dali, né? Você vai prender ele ali, ele vai ficar abrindo a cavidade até ser retirado. Então a gente tem o Farabeuf, né, que normalmente são dispostos em pares também na mesa, né? E a gente tem o Hooks. O Farabeuf ele serve para todas as cirurgias. O Hooks normalmente é usado em cirurgia geral. Tá? Afastadores dinâmicos, alguém tem que ficar segurando ele. A gente tem o Volkmann, né, que são pequenos dentes, tá? Tem de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, tem os traumáticos que são bem finos na ponta e os atraumáticos. Normalmente são usados em ortopedia. Eu gosto muito de associar ele com o Wolverine. Então, Wolverine, Volkmann, Volkmann, Wolverine, né? Porque no curso de instrumentação a gente acaba aprendendo quase 400 instrumentos, né, no curso de instrumentação, de diversas especialidades. Então, eu procuro fazer uma associação, né, para que fique um pouco mais fácil, né, para decorar. Então, normalmente o Volkmann ele serve para afastar os músculos, ortopedia. A gente tem o Doyan, é um outro afastador dinâmico, alguém tem que ficar segurando ele. Tá? Normalmente são usadas para cirurgias abdominais. Tá? Ah, mas só serve para cirurgia abdominal? Não. 2 mais 2 não são 4 em medicina. Então, por exemplo, tem um amigo meu ortopedista que ele gosta de usar o Doyan para cirurgia de ombro. Ah, mas serve para usar para ombro? Não, não foi feito para usar para ombro. Mas ele gosta de usar, tá ótimo. Tá servindo? Tá, então tá tudo certo. Mas ele não vai encontrar um afastador Doyan dentro de uma caixa de ortopedia. Ele tem que sempre pedir extra, porque não é padrão se usar um Doyan em cirurgia ortopédica. Então, o Doyan ele serve para cirurgias abdominais. Pode ser usado para uma ginecologia obstetrícia? Pode. E vai abrir a barriga da mulher, vai tirar o bebê, né, numa cesárea. Ou vai fazer uma miomectomia, né, retirada de mioma. Ou uma histerectomia, vai mexer no abdômen? Vai. Então, pode usar o Doyan? Sim, ele está indicado para isso. Beleza, a gente tem o Diver também, que tem a mesma finalidade do Doyan, né? Ele é um afastador abdominal, de diversos tamanhos. A gente tem um afastador Langenbeck, né? Usado também em ortopedia. Né? Ele é como se fosse um Farabeuf longo, né? A gente tem um outro afastador dinâmico, né? Que é a suprapúbica. A suprapúbica, ela tem um detalhe. Ela é um afastador dinâmico. Ou seja, o próprio nome diz suprapúbica, em cima do pubis, né? Então ele serve para cirurgia geral, para gineco, né, obstetrícia e tal. Só que o que acontece? Se você pegar a suprapúbica e juntar com o Gosset ele é um afastador estático, tá? Ele serve para cirurgias abdominais. Você vai colocar no abdômen, vai abrir ele e ele vai ficar ali para o resto da vida, do final da cirurgia, e depois o cirurgião retira ele. E aí o que acontece? Se você juntar
a suprapúbica, que é um afastador dinâmico, com o Gosset, que é um afastador estático, você tem o Balfour. Então, o Balfour é a junção do Gosset com a suprapúbica. E ele tem uma rosca aqui, que ele faz a apreensão da suprapúbica no Gosset, para poder, no caso, o cirurgião poder abrir a cavidade abdominal em 3 pontos. 2 no Gosset e 1 com a suprapúbica, totalizando 3. A gente tem também o afastador finoqueto, né, usado para cirurgias torácicas, né? O finoqueto ele tem uma finalidade que ele tem uma manivela aqui, ele tem uma roldana. Por quê? Porque se você colocar um Gosset no tórax do paciente, ele não consegue, porque o tórax ele faz uma força absurda para fechar, ele quer proteger o coração e o pulmão. Então, o finoqueto ele tem uma manivela que você abre ela, faz umas voltas nela e automaticamente essa pá aqui vai se afastando. Então ele vai abrindo a cavidade torácica, no caso, com uma maior força. A gente tem um afastador Veidt-Lanier, né, normalmente usado para cirurgias ortopédicas, vasculares, neuro, né. A gente tem também outro afastador estático, que é o Janssen, tem de diversos tamanhos. Também serve para mesmas especialidades, ortopedia, neuro, vascular. E aqui a gente tem algumas pinças de tração, a gente já falou sobre ela, que é a Forester, usada para, como é que se fala? Para antisepsia do paciente também, e principalmente ela também é uma pinça ginecológica. A gente tem a pinça Bacaus, usada para fixar os campos cirúrgicos de pano, né? Os campos cirúrgicos descartáveis, eles têm uma cola, então não precisa usar as Bacaus. A gente tem as pinças anatômica e pinça dente de rato, são as pinças que sempre se usam em cirurgias. A gente tem a pinça Addison com dente e pinça Addison sem dente, normalmente usada para cirurgias mais delicadas, neuro, vascular, plástica, né? O clampo intestinal a gente já falou. A gente tem o gancho de Gilles, usado muito em cirurgia plástica, tá? É um ganchinho para poder, como um afastador, para tecidos delicados. A gente tem a pinça Posy, ela lembra muito a pinça Bacaus para fixar campo, só que ela é longa, então ela serve para tracionar o útero, colocação de DIU, esterectomia, né? Eu gosto, ela lembra muito assim, Posy parece um besouro, então Posy posou, né? Então Posy posou. No final a gente tem a Cubarrim, né, de um lado, a cubinha do outro lado, são para materiais que ficam também na mesa cirúrgica, para lavagem de materiais, sempre com soro. Seringa de 20 ml, normalmente a gente deixa 2 unidades dentro da Cubarrim. A gente tem aqui de novo as duas mesa de maio e a mesa auxiliar. E aqui a gente tem uma mesa de maio, né, que é uma mesa, de uma certa forma, uma mesa padrão que a gente usa, né? A gente tem aqui, deixa eu ver, acho que eu tenho ela aberta aqui, tá? Então vamos lá. No andar de cima nós temos as pinças hemostáticas e as de preensão, né? Então a gente tem aqui a pinça Kelly, Craile e Halsted curvas. Depois nós temos a pinça Kelly, Craile e Halsted retas. Nós temos a Alice e depois nós temos a Kosher. Aqui é o porta-agulha. Normalmente a gente deixa um nessa mesa e um na mesa auxiliar. A gente tem o Farabef, né, sempre em pares. A gente tem o cabo 3 e o cabo 4, as lâminas de bisturi. Tesoura Metzenbaum. Tesoura de maio. E as pinças anatômicas e a pinça anatômica dente de rato. Então, basicamente, a gente sempre monta uma mesa de maio assim. Tá? A mesa auxiliar depende muito da cirurgia em si, né, dos materiais que vão ser usados. Então é isso, assim, foi uma aula bem enxuta, né? Se vocês quiserem, eu vou voltar lá, que a gente ainda tem tempo, vou voltar lá como é que se fala? No vídeo para vocês verem. Vou botar aqui.
Então, assim, na verdade, nessa parte ela já é a pintura do paciente, né? Sempre da parte medial para a parte lateral, mas isso depende muito do procedimento cirúrgico. Então, né, na verdade, se é um abdômen, se é um tórax, se é um membro inferior, né? Então ele acaba meio que perdendo um pouquinho o foco aqui. Acho que é isso. Alô? Oi, Oi. tá vendo? Tô sim. Queria agradecer, doutor Ricardo, pela aula. Nada, imagina. E cada vez que a gente assiste uma aula, já tem alguns ligantes aqui que provavelmente já assistiram, né, durante o workshop. Mas eu sinto que a cada vez que a gente assiste a aula, a gente aprende mais e fixa mais o conteúdo, né? E a gente Não, sempre tranquilo. alguma coisa. Agradeço aí pelo convite. Assim, eu sei que assim, minha vida realmente tá bem corrida, mas assim, a gente consegue sempre arrumar um horáriozinho legal. Sim, então eu queria agradecer em nome de todo mundo. Foi muito bom também que a gente tem novos ligantes aqui, muita gente do primeiro, segundo período. Uhum. Então, É acredito bom que me deve dar uma ser noção. enriquecedor. Tá, É, ó, poxa, obrigado mesmo. Acho que a gente não teve nenhuma dúvida, não mandaram aqui, mas se alguém quiser abrir o microfone ou escrever, pode ficar à vontade. Uhum. Mas queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Nada, imagina. Tomara que a gente tenha mais oportunidades e presencialmente também, né? Com certeza. Aí, de repente, a gente tenta fazer uma aula prática, a gente dá um jeito. Sim, com certeza. Vai ser bem legal. Tá ótimo. Obrigado mesmo, Obrigada, gente. viu? Obrigado. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, E tchau. lembrando do quiz, quem quiser fazer, tá bem legal. E se tiverem dúvidas também podem mandar lá no nosso grupo. Tchau, galera.